Olá, meninos! Então, antes da gente começar o nosso novo conteúdo chamado racionalização de denominadores ou racionalização de radicais, vamos trabalhar um pouquinho primeiro com a revisão de multiplicação de radicais, porque lá vocês vão precisar bastante. Então, para que você lembre um pouco sobre multiplicação de radicais, você vai ter a multiplicação de dois números iguais dentro da raiz. Então, você vai multiplicar a raiz de 2 vezes a raiz de 2, você tem que, raízes iguais, quando o que está dentro do radical é igual, você não precisa fazer a multiplicação dos dois, basta você fazer corte do radical e a resposta já é o próprio número de dentro, básico, né? Se bem que vocês já até aprenderam isso. Agora, quando você está multiplicando dois números diferentes, por exemplo, raiz de 3 multiplicado por raiz de 5, você tem que, como eles são diferentes, não posso fazer corte do radical. Você vai simplesmente multiplicar os de dentro. Então, a resposta é raiz de 15. Bem tranquilo também. Agora, quando você tem um número fora da raiz e um dentro da raiz, por exemplo, raiz de 6 multiplicado por raiz de 3. Como você tem um número fora da raiz e um dentro da raiz, isso não pode acontecer. Basta que você, para multiplicar 6 por raiz de 3, basta você juntar os dois. Então, a resposta de 6 vezes raiz de 3 é 6 raiz de 3. Bem tranquilo, né? Vamos seguindo. Então, agora eu quero, por exemplo, dois números. Isso, um número de fora, 2 raiz de 3, multiplicado por 5 raiz de 2. Eu tenho um número fora, um número dentro, e um número fora e um número dentro. Então, para eu multiplicar essas duas coisas aqui, basta você saber que número de fora só pode multiplicar por número de fora. Então, 2 vezes 5, 10. E número de dentro só multiplica número de dentro. Como eles são diferentes, eu devo multiplicar. Então, 3 vezes 2, 6. Então, a multiplicação de 2 raiz de 3 vezes 5 raiz de 2 é 10 raiz de 6. Agora, mais uma coisa para que você realmente memorize o que deve ser feito e com certeza. Então, quando você tem 6 raiz de 5 multiplicado por raiz de 5. Agora você tem um número fora e dois de dentro que são iguais. Então, a primeira coisa que eu destaco, corte da raiz, porque eles são iguais. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5, porque se eu fiz o corte da raiz, eu não posso multiplicar. Então, raiz de 5, 5. Como tem um de fora, então é 5 vezes 6, que é 30. Vamos recapitular. Então, o número de fora só vai multiplicar pelo número de fora. Então, se aqui tem 6, ali tem 1, né? Então, 6 vezes 1, 6. Como a raiz de dentro e a raiz de dentro são iguais, eu só faço o corte do radical me sobrando o próprio 5. Então, raiz de 5, 5. Vezes 6, 30. Ok? Muito bem.